Este é, então, o terceiro domingo do Advento. Nós já estamos bem encaminhados dentro do tempo preparatório para a comemoração da grandiosíssima festa do Natal, o nascimento de Nosso Senhor. Nesse tempo, a Igreja nos apresenta a figura de São João Batista, que por mais que seja uma situação posterior ao nascimento de Nosso Senhor, as ideias de como São João Batista preparou os caminhos para a aparição de Nosso Senhor, assim mesmo nós devemos ir preparando as nossas almas para a digna recepção de Nosso Senhor no dia do Natal, digna comemoração desse dia tão solene. Eu sempre digo que nós devemos estar atentos às sutilezas do Evangelho. A gente só presta atenção numa coisa depois de ter visto muitas vezes. Assim como uma mãe conhece o seu filho em cada detalhe. Por quê? Porque tem muito contato com ele, desde que nasceu. Assim nós devemos conhecer o Evangelho, ser o nosso livro diário. E assim nós vamos captando as sutilezas do Evangelho. E a sutileza que eu gostaria de dizer hoje é que não sei se os senhores perceberam, mas é o único Evangelho do ano que não aparece o nome Jesus. Não aparece. Podem reler. Obviamente, a parte, né, esse extrato do Evangelho que a Igreja toma. E tem um detalhe muito interessante, porque São João fala: há um entre vós que não conheceis. Esse eu venho anunciar. Porque nós estamos prestes a comemorar, por mais um bendito ano, um dos maiores mistérios da nossa santa religião. Um dos maiores mistérios que ocorreram sobre a terra. O nascimento de um homem que não é somente homem. Deus e homem verdadeiro. Vemos somente homem e acreditamos firmissimamente que é Deus. Nós vemos pequenino, vemos frágil, como vamos fazer as nossas venerações no dia do Natal, ali, venerando o menino Jesus no presépio, lembrando que, aviso aqui para os fiéis de São Paulo, no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, haverá missa na cidade de São José dos Campos, às 19h30. Que nesse dia nós fazemos aquele ato de veneração ao menino Jesus e vemos a Cristo representado como ele nasceu, pequeno, frágil. Entretanto, acreditamos que ele é a mesmíssima grandeza, a mesmíssima onipotência escondida na nossa natureza. E o grande profeta, mais que profeta, São João Batista, está falando com quem? Com os fariseus. E lembrem-se, as coisas que constam no Evangelho não são coisas assim soltas ao azar, de maneira alguma. Ali São João expõe que aqueles que não conheciam a Jesus eram aqueles da seita dos fariseus, que naquela época eram os conhecedores da lei, aqueles que representavam os homens religiosos. E assim como não conheceram a Cristo antes de vê-lo, não o reconheceram depois de vê-lo. Por quê? Porque tinham seu coração fechado. Não aceitaram o quê? O grande mistério, que era a encarnação de Deus na natureza humana. A missa de hoje, ela tem uma ideia de alegria. Gaudete, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. Que dentro do período da preparação para o Natal, dentro do período do Advento, é um dia de descanso. É um dia de descanso das penitências. Tanto assim, nós não dispomos aqui na missão, mas no dia de hoje os paramentos podem ser de cor rosa, porque é a mistura entre o violeta e o branco. Ainda é um tempo penitencial, mas muito próximo da comemoração da festa. Mas eu sempre insisto numa coisa: se nós vamos ter um descanso em um determinado dia, é porque devemos estar cansados, devemos estar exercitados. Se não temos muito do que descansar, se apenas houve penitência no nosso advento até agora, bom, pois que pelo menos na última semana de preparação tenhamos a força concedida, claro, por Deus, para ir exercitando na minha alma aquela virtude que até mesmo o mesmíssimo Cristo exercitou por nós, que é a penitência.
E um ato de penitência muito grande, que unida à caridade, torna um ato quase heróico em lugares de muito calor, é a modéstia. Por que falar disso num dia de hoje? Porque São Paulo diz, imediatamente depois de falar da alegria, ele fala que a vossa modéstia seja vista por todos os homens. A virtude da modéstia, ela, principalmente nos tempos de calor, num país tropical como o nosso, ela supõe um ato de caridade e um ato de penitência muito grandes. Mas vamos começar falando de um assunto que não tem nada a ver com a questão sobrenatural, que nos dá até um pouquinho de vergonha. Nós somos seres civilizados, correto? Sim. Somos uma nação civilizada. Quem são aqueles que, por causa do maior calor, tiram a roupa? Índios, selvagens, bárbaros. Esses são aqueles que, dependendo do calor, usarão mais ou menos roupas. Então, em primeiro lugar, temos vergonha na cara, somos civilizados. Nós não podemos regir a quantidade de roupa pela quantidade de calor que faz. Por quê? Precisamente não somos selvagens, não somos indígenas, não somos incivilizados. Agora, desde o ponto de vista muito mais importante, mas desde o ponto de vista sobrenatural, é claro que é um ato de penitência muito grande. Por quê? Porque nós sujeitamos o nosso corpo a certa incomodidade. É mais confortável usar menos roupa, é claro. Tanto é assim que os selvagens, como não dispõem muito do uso da razão, fazem como os animais. Tem uma necessidade do corpo, vai lá e atendem. Não devemos fazer a mesma coisa. Mesmo que nos custe bastante. Mesmo que tenhamos que transpirar, não precisa também todo mundo andar de preto, que atrai o calor. Pode ser roupas leves, podem ser roupas largas, mas sempre modestas. Por quê? Porque aí entra o segundo assunto, que é a questão da caridade. Porque é um ato de caridade para com o outro que vai me ver, para que o meu corpo, que lembrem-se, que São Paulo diz que somos templo do Espírito Santo, que o meu corpo, templo do Espírito Santo, portanto, não sirva de catálogo de Satanás. Não sirva de catálogo de Satanás. Isso é um ato de caridade muito grande. Nosso Senhor falou e disse muitas vezes que nós deveríamos amar-nos uns aos outros do mesmo jeito que Ele nos amou. Tanto enquanto a intensidade, a medida da nossa natureza, também enquanto a maneira como nós fomos amados. Nós fomos amados com sacrifício atrás de sacrifício. Nosso Senhor nasceu num curral. Nós chamamos presépio, que é um nome mais bonito, mas o nome é um curral, com vacas, um burro, cheiro de curral. Quem esteve no curral sabe qual o cheiro tem. Na intempérie, não tinha abrigo. A sua vida já começou com sacrifícios. E como terminou? Entregando a última gota de sangue. E assim é como nós devemos amar-nos uns aos outros. Sacrificando-nos quando é necessário para o bem do próximo. Não é racional que o bem do meu corpo impeça o bem sobrenatural do meu irmão. Isso não tem dimensão. Porque nosso Senhor sacrificou todo o seu corpo para o bem de toda a humanidade. Por isso nós devemos cultuar a virtude da modéstia, que não é somente o que nós vestimos. De maneira alguma. É como nós falamos, como nos comportamos. É uma coisa muito indigna de uma língua que se transforma no berço de Jesus Eucarístico, que essa língua depois sirva também de arauto de Satanás. Piada de duplo sentido, palavrões, coisas indignas de um órgão que serve como berço de Cristo. Então vamos pedir a Santíssima Virgem Maria, que é claro que é mãe de toda a modéstia, a modéstia por excelência, que nos dê a graça de ter essa fortaleza juntamente com a alegria. Porque o apóstolo diz, regozijai-vos sempre, e que a vossa modéstia seja notada de todos os homens. Ver que nesse sacrifício estamos agradando a Deus, e isso não tem maior alegria que essa. Então, que Nossa Senhora nos dê essa fortaleza,
de nesse tempo, né, do verão que está avizinhando-se, e aqui no nosso Brasil faz calor, não cair nesse mal que o mundo inteiro padece. Servir pelo menos de sacrifício. Lembrem-se, ontem foi dia de Santa Luzia, uma santa muito popular. Vocês com certeza já viram que ela está com um prato com 2 olhos em cima. Ela é padroeira da vista, porque um dos seus tormentos foi ter os seus olhos arrancados. E quando aconteceu aquilo, ela ofereceu para manter a sua pureza. Porque, como ela tinha se negado a se casar com um pagão, e por isso foi descoberta a sua religião, condenada à morte por cristianismo, ela foi tentaram pervertê-la, levá-la a uma casa de uma fama, e aí os milagres são muito conhecidos. Ela ficou firme, ela ficou grudada no chão, 10, 20, 30, 100 homens não puderam arrastá-la, mas quando Deus permitiu os seus sofrimentos, seus olhos foram arrancados. E ela ofereceu aquilo, porque ela disse, se é para manter a minha pureza, que meus olhos sejam levados. Que é a aplicação do Evangelho? Se o seu olho, sua mão, é uma pedra de tropeço, arranque-os. Que é claro que Nosso Senhor está fazendo ali uma alegoria, não temos que fazer nenhum tipo de mutilação, mas é claro, sacrificar de maneira absoluta o meu conforto corporal, quando a alma do meu irmão periga, e assim nós conseguiremos, com certeza, estar sempre agradando ao nosso Senhor, enquanto ao nosso corpo, e assim vamos crescendo na virtude, e então aumentamos o merecimento das nossas almas. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.